Graça e paz a todos, amém, os presentes e os que também, aqueles que têm nos acompanhado pelo canal, que Deus possa estar abençoando sua casa. Nós estamos trabalhando, esse módulo, obras da carne, e nós resolvemos dividir esse módulo de ensino em partes, para que nós pudéssemos ter uma compreensão melhor, daquilo que nós estamos tratando. Nós estamos falando de obras da carne, Paulo, ele titula, como obra da carne. Nós só vamos encontrar Paulo falando sobre obras da carne, só Paulo fala. Mas Jesus também, ele falou que as obras da carne, na verdade, são aquelas motivações que nascem no interior do nosso coração. São raízes, são coisas que nascem, que é resultado da nossa natureza humana, da nossa natureza caída, que precisa se renovar dia após dia, que precisa ser transformada dia após dia. Então, quando nós falamos sobre obras da carne, na verdade nós falamos aquilo que nós conhecemos muito bem, porque está em nós. Diferente do fruto do Espírito, que quando nós falamos dos frutos do Espírito, ou do fruto do Espírito, nós falamos em algo que nós precisamos nos esforçar para gerá-los. São frutas do Espírito, são obras que vêm do Espírito em nós. Agora, as obras da carne, ela já está em nós, são raízes, algumas coisas se tornaram raízes até em nós, mas são sementes que já estão em nós, que nós precisamos, então, conhecendo-a, saber como cuidar, para que isso não se transforme em nós raiz. São sementes, em alguns casos, tem casos que às vezes se tornou raiz, mas nós temos esse propósito de aprendermos e podermos, uma vez que nós conhecemos, saber como lidar. Amém? Então, obras da carne, estamos na aula 4. Como nós repartimos esse módulo de ensino da seguinte forma: eu iniciei falando sobre imoralidade sexual, prostituição. Depois, o pastor Flávio falou sobre idolatria e feitiçaria. Depois, o pastor João veio falando sobre os relacionamentos, aquilo que está associado ao relacionamento seu com o seu semelhante, E hoje nós vamos falar de rebelião. E por último, nós temos os vícios, que seria a glutonaria e a bebedeira, a bebedice. E que essas coisas, na verdade, Paulo, ele fala das obras da carne, das coisas que são já visíveis, mas que um dia elas eram sementes, e elas se tornaram visíveis. Então tem muita coisa em nós que nós precisamos aprender. Hoje nós vamos falar sobre rebelião. A rebelião, na verdade, o que tá dentro dessa parte de rebelião? Eu poderia dizer que na rebelião ela tem algumas coisas, como sedição, heresias, inveja e homicídio. Então, essas coisas nós vamos tratar hoje, sobre sedição, heresia, inveja e homicídio, são que fazem parte do que nós chamamos de rebelião, tá certo? Então, sedição, nós começaríamos falando sobre a sedição. Vou pedir para o Silvano mudar lá para nós. Sedição. Sedição é uma revolta ou um motim contra qualquer autoridade constituída. Essas atitudes podem causar problemas, obviamente, em casa, no trabalho, na igreja, no governo ou em qualquer lugar. Então, sedição ou motim tem a ver com rebelião. Como nós estamos tratando da palavra de Deus, da Bíblia, então nós podemos lembrar alguns fatos que ocorreram como motim. Como, por exemplo,
nos dias de Jesus, quem dominava era o Império Romano. E o Império Romano, ele tratava toda rebelião ou motim com severidade. E é por isso que o nosso Senhor também foi acusado de estar causando motim, sedição do povo, revolta contra Roma. Uma das acusações de Jesus também foi essa, de sedição. E foi uma das causas que fez com que Pilatos tomasse a decisão que ele tomou de crucificar o nosso Senhor. Por qual razão? Porque tentaram de várias formas apresentar acusações contra ele. E no momento em que o povo, eles falaram assim, mas ele seduz o povo, ele está fazendo um motim, ele, com o povo, eles se negam a pagar imposto a Roma, e ele é contra César. Uma das palavras que eles falaram, quando eles falaram é contra César, se entende então que tudo que se levantava contra uma autoridade, pelo menos no Império Romano era assim, era tratado com severidade. Anterior a Jesus, teve alguns que se levantaram, fizeram motim contra a autoridade que tinha sido estabelecida, e foram castigados severamente. Então o Império Romano era dessa forma. Então, usando esse termos de revolta, de rebelião, insurreição contra a autoridade, nós podemos também lembrar que esse princípio de rebelião teve um princípio que foi justamente com Deus. Lúcifer, por exemplo, ele se rebeliou contra a autoridade de Deus. E ele teve a sua punição, né? Foi lançado, e com ele muitos também vieram. Então também é visto como uma rebelião. Então não teve um princípio aqui, teve um princípio lá na eternidade com Deus. Nós podemos também ver como rebelião, como sedição, a Coré, que fez um motim contra Moisés, contra aquilo que Moisés estava fazendo com o povo. Saíram todos de Egito, mas chegou um determinado, Coré, ele também fazia parte da liderança daquele povo. Ele se levanta contra Moisés e fala, peraí, vocês vão continuar seguindo Moisés? Para onde que ele vai levar vocês e tal, enfim, jogou o povo contra Moisés. Sedição ou rebelião é você fazer um motim, é você se posicionar contra alguém, mas não só isso, é você levar outros também a se posicionar contra. Isso é sedição, e isso é visto também como obra da carne. Nós temos o povo no deserto mesmo, por diversas vezes, também se rebelando contra a vontade de Deus, contra a autoridade de Deus, que tinha sido instituída sobre a autoridade de Moisés e Araão. Nós vemos muitas vezes o povo se revoltando contra isso. Isso é revolta, isso é motim. Nós temos também Saul, o rei Saul, que também se rebela contra a determinação de Deus, e ele é então severamente repreendido por Samuel, a ponto de dizer assim, olha, o que você está fazendo é uma rebelião contra aquilo que Deus estabeleceu. E rebelião, ele tem as mesmas consequências do pecado de feitiçaria, porque é mais fácil obedecer do que sacrificar. Então, a obedecer, a rebelião é o contrário de obediência. Então, quando alguém se levanta contra uma instituição ou contra uma autoridade que já foi estabelecida, na verdade é falta de obediência. É desobedecer, é você se posicionar contra. E isso também é obra da carne. Quando se trata da igreja, Paulo ele trata isso também de forma severa. Porque nós vamos ver que Paulo, nas suas epístolas, principalmente a epístola aos Coríntios, ele fala que se levantaram irmãos em Coríntios com um pensamento de discórdia,
e se posicionou contra aquilo que já tinha estabelecido. E com isso, com esse levantar, com essa forma de se rebelar, surgiram as facções. Porque uma coisa puxa a outra. De uma sedição, vem a divisão também. E isso foi combatido também a Paulo. Então, hoje em dia, nós vemos muitos ministérios sendo divididos, e porque muitas vezes se levanta alguém não concordando com uma atitude. Nós já tivemos experiência disso, né, pastor João? E as pessoas não querem se sujeitar a uma autoridade que já foi estabelecido. E se não é autoridade, quando a gente fala de autoridade, nós estamos falando de pessoas. Mas de repente, essa autoridade que a gente fala, porque num ministério, numa igreja, a autoridade não está sobre a pessoa do pastor, mas está sobre aquilo ao qual ele também é sujeito. Porque pastores, ministério também é sujeito. Existe uma visão que já foi estabelecida. E quando nós nos colocamos contra essa visão que já é estabelecida, você se coloca contra e traz outro com você, na verdade, é rebelião. E rebelião, ela tem as duras consequências. Então, ficou claro para nós que sedição, revolta, rebelião, motim, insurreição contra a autoridade, tudo isso daí é obra da carne. Vamos para o segundo. Aqui, só vamos terminar aqui, né? Esse tipo de comportamento produz de forma gritante as obras da carne e cria muitos problemas na igreja hoje em dia. Precisamos estar atentos e termos consciência que Deus não tolera esse tipo de atitude. Amém? Aqui nós temos a passagem bíblica, né, que eu falei, Números 12, versículo 1 ao 16. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita. Então, isso aqui é uma outra passagem também. Além de Coré, nós temos também esse levantar, né, de Miriam e de Arão, irmãos de Moisés, sobre a mulher de Moisés, a cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós esse pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como morto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai
se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram-se ao arraial no deserto de Parã. Então aqui nós temos a consequência daqueles que se levantaram contra Moisés. De Coré nós sabemos que a terra abriu e engoliu aí grande parte do povo ali que se juntou a ele. E os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, tiveram essa consequência, mais Miriam, né, que ficou leprosa, e então Moisés teve que interceder por ela, para que Deus tivesse misericórdia. Porque quando se fala de rebelião contra uma autoridade instituída por Deus, a autoridade ela pode ficar tranquila, que quem vai tomar as dores, melhor dizendo, é Deus que a instituiu. Então, todo levantar contra alguém que Deus colocou, vai ter que se tratar com Deus. Então, muitas vezes, nós vemos lugares aí, e isso aí nós testificamos por experiência mesmo, que todos aqueles que se apartaram, né, por alguma razão, e às vezes não tiveram sequer a bênção, né? Às vezes nós estamos num lugar, não concordamos, às vezes já deu o nosso tempo, a gente resolve sair de um lugar e ir para o outro, a gente sai em paz, a gente abençoa o lugar que a gente estava, e assim vai. Mas tem casos que não é assim, tem casos que as pessoas, eles não concordam, eles saem, falam mal, levam outras pessoas com ela, abre outro ministério, e daí no final a gente vê as consequências. Tá certo? Nós já ouvimos isso daí, já presenciamos, somos testemunhas, né, de situações semelhantes a essas. Mas é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Bom, vamos falar da heresias agora. O próximo ponto agora é heresia. Heresia é um ensinamento contrário a uma verdade fundamentada na Bíblia. Na Bíblia, a heresia é chamada de falsas doutrinas, um ensinamento errado. E aí, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que às vezes um entendimento ou uma má interpretação, ela pode ser considerada um erro teológico. Às vezes, um erro teológico. Um entendimento, uma má interpretação de alguma coisa. Mas a heresia é um pouco pior do que isso. A heresia são ensinamentos que desviam as pessoas da verdade fundamentadas. Um exemplo, né? Aqui eu marquei aqui algumas coisas aqui. Doutrina falsa que distorce a verdade essenciais. Que distorce a verdade. Uma coisa é você ter uma interpretação. Outra coisa é você distorcer a verdade por seus interesses. A palavra de Deus diz algo, você vai de um lado, vai do outro e distorce aquela verdade e estabelece a sua verdade. E essa verdade que você estabelece, ela pode se tornar uma heresia. No primeiro século, surgiram muitas heresias que tiveram de ser combatida pelos apologistas, né? Teve muitos apologistas no primeiro século, no segundo, que eles precisavam levantar e em defesa da fé, em defesa da cristandade, por muitas heresias que surgiram. Eu vou falar algumas delas depois. Mas aqui nós vamos ver que heresia é um ensinamento contrário a uma verdade fundamentada na Bíblia. A heresia é chamada de falsa doutrina, um ensinamento errado. 1 Timóteo 6, capítulo do 3 ao 5. 1 Timóteo, se alguém ensina alguma outra doutrina e não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo,
e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganha. Aparta-te de tais. Então nós vamos viver no primeiro século, segundo século, houve muitas heresias. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele escreve já como um alerta, dizendo que nos finais do tempo se levantaria, esses homens voltariam novamente, distorcendo a verdade. Então, nos nossos dias de hoje, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós dedicamos o nosso tempo. Tudo nós temos que ser críticos. Não uma crítica no sentido de você ler e criticar aquele que está falando, mas seja crítico, procure avaliar, saber da onde que vem, qual fonte, se realmente aquilo está de acordo com a palavra de Deus, com o fundamento essenciais que a palavra de Deus nos mostra. Isso é importante a gente analisar. Nós precisamos aprender a fazer esse tipo de análise. Quando nós ouvimos alguém pregando, analise, veja. Não é para julgar a pessoa, mas é para julgar aquilo que a pessoa está falando. Isso aí nós podemos fazer. A palavra de Deus diz que a igreja ela precisa aprender a julgar as profecias que são faladas, que são dirigidas para a igreja. Nós precisamos avaliar, aprender a avaliar e ver se tem fundamento realmente. Se os fundamentos são fundamentos cristocêntricos, se não é egocêntrico. Tem pessoas que vêm, que às vezes tomam a palavra e só fala de si. Muito pouco de Cristo. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com esse tipo de ensinamento. Amém? Às vezes, até nós, a gente pede que a igreja julgue tudo aquilo que nós falamos aqui. É necessário que a igreja faça isso daí. Não aceite qualquer coisa, não. Antes, prove, né? Prove certinho. Nós temos outras referências aqui, em 2 Pedro, capítulo 2, 1. Aqui nós temos aqui, na verdade a heresia é um ensinamento que distorce uma verdade bíblica. O apóstolo João fala que Jesus é Deus. João 10, 30, 33. Caso alguém resolva ensinar qualquer doutrina diferente dessa verdade, ele estará ensinando uma heresia. E aí, esse ponto que João escreve, depois lá na frente, na primeira carta de João, o próprio João que escreve isso daqui, ele fala assim, que todo aquele que recebe Jesus, que não recebe Jesus, e não acredita e não crê que Jesus veio como homem, como carne nascida de mulher, vivido entre nós, esse seja considerado também um anátema, porque isso também era uma heresia. Então, ao mesmo tempo que às vezes aquilo que nós pensamos ser uma blasfêmia, às vezes não é, às vezes é uma heresia. Às vezes pensamos que é um fundamento de um ensino fundamentado nas Escrituras, às vezes é uma blasfêmia, às vezes é uma heresia. A gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente fala assim, Jesus ele veio em carne, daí nós vamos entender que lá em Filipenses, né, está escrito lá que Jesus ele abriu mão de todos os seus atributos. Ele se despojou de si, ele se tornou homem, servo como nós. Mas o que explica os sinais que Jesus fazia? Porque Deus era com ele, mas ele não tinha o poder de um Deus. O poder de Deus estava com ele. Dá para entender isso? O poder de Deus estava com ele. Ele fazia todas as obras através do Espírito Santo que estava sobre ele.
todos os milagres, todos os sinais. E se nós falarmos o contrário disso, se nós falarmos que Jesus, ele era, todos os sinais que ele fez porque ele era Deus, nós corremos o risco de estar pregando uma heresia. Porque Jesus, ele veio em carne. E isso não é errado falarmos, irmãos. Falar que Jesus veio em carne, o próprio João está falando. Nós precisamos entender isso. Agora, que ele era Deus, e ele é Deus, é lógico que é. A Bíblia fala, nós não estamos indo contra a Bíblia. Mas quando ele estava aqui, na sua missão, aqui na terra, ele era homem como nós. Toda a obra que Jesus fez, ele fez como homem. Amém? No primeiro século, todo o ensinamento que levava, que anulava os ensinamentos fundamentais da cristologia, eles eram combatidos de forma severa. Os apologistas se levantavam e escreviam contra aquilo. Nós temos algum exemplo de heresias que surgiram no primeiro século, como por exemplo, docentismo. Se você já ouviu falar sobre docentismo, não tem nada a ver com doce, não é quem faz doce, não é nada. Docentismo, na verdade, era uma crença que negava a humanidade de Jesus. O docentismo negava a humanidade física de Jesus. E quem usava esse tipo de ensinamento eram os gnósticos. E eles foram duramente combatidos no primeiro século por João. Nós vamos ver João escrevendo sobre isso, nós vamos ver Pedro escrevendo sobre isso, nós vamos ver também o próprio Paulo escrevendo sobre isso. E houve até mesmo um concílio no ano 325, que foi o segundo concílio da igreja, porque o primeiro foi em Jerusalém, que está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O segundo foi no ano 325, em Nicéia, e quem promoveu esse encontro dos bispos, que foram chamados de concílio, foi o imperador Domingo Constantino, para discutir algumas questões sobre essas heresias que surgiram. Além do docentismo, tinha também o adocionismo. Já ouviram falar no adocionismo? Adocionismo afirmava que Jesus, ele era totalmente humano. Ele era humano, totalmente. Só que era adotado por Deus. Deus o adotou. E por isso ele era filho de Deus, ele era adotado. Olha, então era o contrário do docentismo. Nós tivemos também um relato, que os irmãos já devem ter lido também, que falava sobre o arianismo. Quem já ouviu falar de Ários? Então, Ários foi um presbítero que viveu no segundo século, virado para o terceiro século. Ele era um presbítero de Alexandria. A igreja de Alexandria tinha o seu bispo chamado Alexandre. Era coincidência, o pastor, o bispo se chamava Alexandre, mas o Ário era um presbítero. E que ele se levantou, se rebelou contra o bispo de Alexandria, porque ele tinha um ensinamento, e ele ensinava que Cristo era uma criatura inferior a Deus, acima dos anjos, inferior a Deus, e que ele era um ser criado. Isso aí deu um debate no ano 325 depois de Cristo. E foi por causa dessa heresia que foi criado o credo, que hoje nós conhecemos, Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tal. Esse credo, que é o credo da Igreja Católica, até hoje é dito, surgiu nesse concílio de Nicéia, no ano 325, como um credo.
Ou seja, então nós temos que estabelecer uma fé central, um credo. Todos que estiver fora desse credo, não pode fazer parte. E nisso, Arius, ele foi excomungado, né? Pela igreja, foi. Depois, lá no ano 400 e pouco, ele volta, né? Não ele, mas a heresia dele volta novamente. Mas ele teve, ele foi combatido, essa heresia foi combatida. Então, como que nasce uma heresia? A heresia, na verdade, irmãos, ela vem da verdade. É uma verdade distorcida. É uma verdade que é compreendida, mas para atender, às vezes, interesses pessoais, as pessoas distorcem para atender os seus interesses. Então, heresias, ela deve ser combatida de que forma? Com a verdade. Não existe outra forma de nós combatermos a heresia a não ser com a verdade. E a verdade é nós que temos que conhecer. Como que, nos finais dos dias, vai haver muito mais engano do que nós possamos imaginar. Hoje já existe um engano tremendo. Por exemplo, né, às vezes até meio complicado a gente falar, mas existe aí programa da internet, nós sabemos que muitas vezes se abre, você não sabe se é verdade ou se é mentira. De tão perfeito que é. Né, é chamada a inteligência artificial. Ela traz uma mentira com uma roupagem de verdade que para nós, muitas vezes, se nós não conhecermos a verdade, nós engolimos a mentira como verdade. Eu já até falei uma historinha aqui da verdade e da mentira. Então, para nós conhecermos as mentiras, nós precisamos aprender a verdade. Nós precisamos conhecer a Cristo, conhecer a sua doutrina, conhecer a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo. Se fundamentar a nossa fé na palavra de Cristo. Só dessa forma nós vamos saber o que é heresia, nós vamos saber o que é mentira. Amém? Vamos para o outro. Vamos falar da inveja. Inveja também faz parte também da obra da carne, a inveja, que também pode ser chamado de cobiça. E foi colocado no decálogo, nos 10 mandamentos, né? Não cobiçarás, está lá. Tem o mesmo peso de não matarás, não cobiçarás. E não cobiçar é não ter inveja. A inveja, ela pode estar em nós. E como eu falei, às vezes, a inveja, a pessoa tem inveja, e a pessoa ela pode não somente ter, mas ela pode se tornar um invejoso. E eu lembro que o pastor João testemunhou aqui uma vez sobre isso, né, pastor João? Para nós foi maravilhoso poder ouvir isso aí do pastor João. Mas a inveja é um sentimento, presta atenção, gente, é um sentimento destrutivo. É visto como um sentimento destrutivo a inveja. É um desejo maligno pelo que o outro possui e é comparada como a traça que destrói a vida. Então a inveja, se ela às vezes ela surge em nós, nós percebemos isso. Cada um de nós já temos as nossas experiências. De repente você está lá lutando para conseguir alguma coisa, de repente seu vizinho aparece lá tranquilamente com aquilo que você levou quase uma vida para você conquistar, e ainda não conquistou, e de repente você olha e fala, meu Deus do céu, vizinho, olha lá, gente, puxa vida. E daí imediatamente você já fala, Senhor, abençoa ele. O tempo não é esse, então abençoa ele e tal, e pronto. E está resolvido o problema. Nós temos um exemplo na Bíblia de um homem chamado Asaf, um levita, um salmista. É relatado no Salmo 73, que ele começou a olhar as coisas e disse que os seus pés quase se desviaram do caminho da verdade. Pensa, gente,
Um homem responsável por tantos salmos lindos, maravilhosos. Um homem que era responsável pelo louvor. Quando tinha aquelas festas, né, que Davi promovia, né, aquelas festas, aquelas procissões, né, que iam em direção ao templo, Asaf era responsável de organizar todo o louvor e adoração. E diz no Salmo 73 que ele sentiu inveja dos ímpios. Porque ele olhava e via que os ímpios prosperavam, tinham coisas, não ficava doente, eram saudáveis, viviam uma vida boa. E diz que ele sentiu inveja. E diz que quase ele perdeu a fé dele, a convicção de fé dele, por pensar dessa forma. Inveja. Até o momento que ele resolveu refletir essas coisas na casa do Senhor. Daí o Senhor mostrou para ele. Mostrou a verdade. E ele conseguiu entender. Então a inveja, ela é essa podridão de ossos, como está em Provérbio 14:30. Provérbio 14:30 vai dizer que sentir inveja é como se você tivesse uma podridão nos seus ossos. E daí nós temos alguns exemplos aqui, mas só acrescentando também que a inveja, ela é a raiz de outros males. Atrás da inveja vem outras coisas piores. Se você tem inveja, você sente ódio porque você não consegue conquistar as coisas, você pode odiar a pessoa. Nós vamos ver aqui. Mas uma das coisas que mais é visível quando alguém tem inveja ou é invejosa, porque ela dá uma resposta de ingratidão a Deus. A inveja é uma insatisfação com a própria vida. Ela não se contenta com aquilo que ela é, com aquilo que ela tem. Isso é uma ingratidão. E toda ingratidão se torna uma ofensa a Deus. Então a inveja, ela tem esse lado ruim também. Nós temos aqui um exemplo. Vamos ver aqui primeiro, né? Os invejosos não conseguem se alegrar com a bênção recebida por outra pessoa. Então você olha, o outro é abençoado, você não é, você já... Mas nós temos umas referências aqui. Por exemplo, Caim e Abel. Isso aí é claro, né? É claro que a inveja que Caim teve do seu irmão, por a sua oferta ter sido aceita por Deus e a dele não, que ele primeiro ele odiou, ele sentiu raiva, ele sentiu ódio e ele planejou a morte, cometeu homicídio. Então, o sentimento da inveja, ele desencadeia outras coisas. Piores. Outros males piores. Temos o irmão de José, que vendeu José por inveja. Nós temos aqui também o Saul que teve inveja de Davi, quando as mulheres... Eles voltaram da batalha, então as mulheres cantavam que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, aquilo lá foi, meu Deus do céu. Na minha pregação, a igreja tem meia dúzia de gente, mas o outro quando vai pregar a igreja sai pelo ladrão, que coisa. Precisamos tomar cuidado com essas coisas, né, pastor João? Graças a Deus, nós não temos nada disso. Mas assim, foi um sentimento que tomou conta de Saul. E que levou Saul a odiar Davi e desejar a morte dele todos os dias da vida dele. Olha, e por causa disso também ele perdeu até o reino. Por causa da desobediência dele, mas também fazia parte. Um homem como esse não podia ser rei de Israel, né? Nós temos aqui também uma coisa bem recente, a inveja dos fariseus em relação a Jesus. E foi por inveja. A
Deus diz que foi por inveja que eles entregaram a Jesus. Porque eles tinham inveja, Jesus, mestre em Israel. E eles também eram. E Jesus arrastava multidões. Os religiosos, eles sentiram inveja de Jesus. Gente, que sentimento horrível esse. E a inveja levou eles a entregarem Jesus. Então aqui na nossa apostila vai dizer que inveja é um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é do outro. A inveja é uma atitude que não condiz com a vida transformada pelo poder do Espírito Santo. É um comportamento pecaminoso que afasta o homem de Deus. Invejoso não consegue se alegrar com a bênção recebida por outra pessoa. Então nós já falamos as referências aí. Então quem tem inveja, o invejoso é aquele que vê o outro prosperar e não se alegra, né? Mas como combater isso daí? Olha para o outro e vê que o outro é merecedor. Ele é maior que você, ele é melhor que você, como o apóstolo Paulo disse. Você caminhar com alguém que recebe bênçãos de Deus, anda com ele, você vai ser abençoado. Se você estiver com ele, andar com ele, se relacionar com ele, considerar ele maior que você, melhor que você, certamente você será abençoado. Amém? Vamos para o outro ponto aqui. Homicídio. E já chegamos ao término disso daqui também. Homicídio. Homicídio, ele tem a sua complexidade, né? Mas aqui, basicamente, o homicídio, descrito aqui para nós entendermos, vai dizer que entende-se por um ato de tirar a vida de um ser humano com ou sem intenção. Basicamente, homicídio é você tirar a vida de alguém. Tirar a vida. A vida não pertence a nós. A vida pertence a Deus. Então, quando alguém tira a vida de alguém, é como se você estivesse usurpando a autoridade divina. Porque o único que pode tirar a vida é aquele que deu. A vida não é de Deus? É de Deus. Somente Ele pode tirar. Se alguém tira, ele usurpa o direito que não é dele. Usurpa um direito que é divino. Que é tirar a vida de alguém. Matar é não deixar viver. Você decide, essa pessoa não vai viver. Só que o homicídio, nós sabemos, ali ele pode ser intencional ou não intencional. Dentro do raciocínio jurídico, é culposo e doloso. O culposo é aquele que não teve intenção de matar. Um acidente, acontece um acidente, e que você se torna responsável. Você não teve intenção de matar, mas você foi responsável pela morte. Então, para o povo de Deus, quando acontecia isso, e estava na lei de Moisés, como por exemplo, vou dar um exemplo só para os irmãos entenderem. Se você você cavou um poço, mas vamos chamar de cisterna, cavou um poço, não deixou avisado, um buraco, né? Mostrando uma seta que ali tem um buraco, e alguém cair naquele buraco e morrer, você foi responsável pela morte. Não foi intenção sua de fazer o buraco para matar alguém, mas você foi responsável, você fez o buraco e não avisou que tinha um buraco ali. E alguém caiu e tirou a vida. E daí, você se torna culpado. Se você, naqueles dias, na lei de Moisés dizia assim, se você construiu um sobrado, e era comum as casas de antigamente,
eles levantavam a parte de baixo, que era bem rústico, e como era quente e tal, eles faziam a parte de cima. Cobriam a parte de cima, que hoje nós chamamos de sobrado. Só que esse sobrado tinha que ter um parapeito. Parapeito que nós conhecemos. Parapeito. Qualquer prédio hoje que você vê que tem um parapeito. Às vezes é de vidro, às vezes é de grade, às vezes é de alvenaria, um parapeito. E na lei dizia que se você não fizesse parapeito e alguém cair, você é responsável pela morte dele. Só que esses que eram responsáveis pela morte, mas que não, nesses casos de acidente, e se um dos familiares daquele que morreu quisesse tomar vingança, porque acontecia isso, você foi responsável pela morte do meu irmão. Existia um lugar chamado Cidade de Refúgio. Você poderia ir até passar a ira daqueles e depois você voltava. Você não era julgado como culpado. Você era responsável, mas não era culpado. Agora, o homicídio doloso, aí é aquele que você tem intenção de matar mesmo. E daí você é aquele que você consegue premeditar a morte. Como, por exemplo, o que Caim fez com o seu irmão? Ele planejou. Vou levar meu irmão para o campo e lá eu acerto minhas contas com ele. Algo planejado, homicídio. Você sabia o que você ia fazer. Então, esses crimes, né, esse homicídio, pela palavra de Deus, pela lei, era julgado de uma forma com mais rigor. Então, se você mata e não teve motivo de matar, você deve morrer também. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, era a lei de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente. E até nos dias de hoje, alguns países entendem assim, que a pena de morte, né, que até no Brasil, né, houve uma época de um plebiscito, né, que teve, e que nós votamos, não sei se alguns votaram, quem que era a favor da pena de morte, lembra? Os irmãos lembram desse plebiscito que houve no nosso país? Então, alguns países, não todos, eles adotaram, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem estado que a pena de morte foi instituída como pena, não é todos, mas como pena de morte. Eles têm lá os métodos dele de julgar uma pessoa que foi condenada à morte, né? Certo ou errado, cada país, né, entende dessa forma. Mas assim, para nós entendemos que o homicídio doloso, que a pessoa tem intenção de matar, Jesus já dá faz com que essa lei que está lá, não matarás, ela tenha um sentido mais profundo. Então Jesus, ele entende que todos os pecados têm uma motivação. Quando Deus fala para Caim assim, olha, eu sei o que você está pensando. Caim, eu sei o que você está pensando, eu sei que você já está planejando no seu coração, mas o pecado ainda está na porta, cabe a ti dominá-lo. Então tem coisas que você... E foi o que aconteceu, né? Então Jesus, ele já vai na raiz do problema. Jesus já fala que o homicídio está dentro de nós. Todos nós somos capazes de matar. Essa é a verdade. Uns matam por ira, outros matam na raiva. Existem tantos crimes que são dentro do sistema jurídico, os crimes existem as qualificações, né? É doloso porque houve intenção de matar, mas em qual qualificação ele vai ser, qual a qualificação do crime dele? Então, índice de crueldade, coisa e tal, feminicídio, infanticídio, cada um tem as suas qualificações. Cada homicídio doloso dentro do sistema jurídico tem a sua qualificação. Mas todos nós somos capazes de matar. Está em nós isso.
faz parte da nossa natureza. Por isso que Jesus fala que se nós irarmos no nosso coração, e se nós não contermos isso, nós somos capazes de permitir que essa ira, ela aumente, alguém pode tirar a vida, facilmente, na ira, na raiva. E daí nós temos várias situações aí que nós podemos citar. Em legítima defesa, às vezes você é pego de surpresa, desprevenido em alguma situação, e para salvar a sua vida, às vezes você acaba matando. Isso é uma situação. Agora, a ira que o pastor João já explicou para nós, né? A ira, né? Aquilo que nasce no coração e vai corroendo, e você tem que colocar para fora de alguma forma, ela pode levar você a cometer homicídio. Então Jesus, ele fala assim que aquele que se ira no seu coração contra alguém é como se tivesse matado. Isso é duro, irmãos. E Jesus, ele fala, é como se no seu coração é o mesmo pecado de você ter tirado a vida. Porque o ódio pelo irmão, ele leva você a fazer coisas por ele pior do que se tirar a vida. É uma motivação, está dentro. E isso precisa ser combatido também. Nós temos aqui Mateus capítulo 5, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Olha para os irmãos verem. Raca é tolo, né? Chamar alguém de tolo, imbecil. Mas não é chamar, é você tratar. Às vezes aquilo que nós falamos, mas a gente fala, eu falei brincando, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que o falar é você considerar o outro como um imbecil, um tolo, é aquilo que você pensa dele. Deus está olhando aquilo que você pensa dele, é a motivação que está dentro do seu coração em relação ao outro. Será réu de juízo e será réu de inferno. A Bíblia é bem clara quando diz que o homicídio é pecado. Está no Decálogo, né? Êxodo 20, os 10 mandamentos. A vida é um dom de Deus e só Ele tem o direito de tirá-la. O homicídio é também uma ofensa a Deus como Criador. Não matarás. Então, quando alguém comete homicídio, é uma ofensa a Deus. No entanto, vamos lá, o último. No entanto, Deus, Ele perdoa todos os pecados daqueles que se arrependem e creem no seu Filho Jesus. Se arrepender significa reconhecer o pecado e decidir mudar. Então nós vamos encerrar essa parte aqui, entendendo o seguinte, que tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala, como obras da carne, e olha que não são poucas coisas que nós vimos aqui, né? São bastante coisa. Às vezes nós podemos reconhecer antes dessas coisas brotarem em nós. E pedir para Deus ajudar-nos a nos transformar. Existem muitas coisas que nós não precisamos pagar para ver. Então, uma das formas que eu entendo que essas obras da carne, elas podem ficar infrutíferas em nós, é através da oração. Eu acho que a nossa oração, existem várias formas de nós nos relacionarmos com Deus, mas uma das coisas eu entendo é você chegar diante de Deus sabendo quem você é. O fariseu, quando ele estava orando no templo, ele teve um comportamento que muitos de nós muitas vezes temos, de acharmos que somos bons,
e acharmos que somos justos, de acharmos que tem gente pior do que nós nesse mundo. Uma vez a Nália falou para nós, aqui eu acho que foi uma vez que ela pregou aqui, ela falou que se não é a graça de Deus na nossa vida, a graça que nos guarda, nós nos tornamos como qualquer outro, e um dos piores que nós encontrarmos na rua, nós nos tornamos. Podemos nos tornarmos um assassino, podemos nos tornarmos um adúltero, podemos nos tornar um homicida, enfim. Mas o que tem nos guardado é a graça de Deus. E se a graça de Deus hoje está sobre nós, e que nos ajuda a não nos tornarmos, a graça de Deus, ela também nos ensina a compreender quem nós somos. Ela nos mostra um viés positivo quando nós olhamos para Cristo e vemos que todas as nossas falhas foram anuladas em Cristo. Esse é o viés, que nós olhamos para a cruz e sentimos aliviados e perdoados. Mas ela também tem um viés de nos revelar quem nós somos e da onde nós saímos. Uma coisa é entendermos quem somos, quem fomos, da onde saímos e para quem ou para que lugar nós estamos indo. Esse é um processo que nós devemos entender que acontece na nossa vida. Isso é conversão. Isso é nós nos transformarmos dias após dias, dia após dia, transformarmos em pessoas melhores. Então, quando nós estamos diante de Deus, como o fariseu que orava e dizia assim: Senhor, graças te dou, porque eu sou justo, sou bom, faço todas as obrigações que me é devido, dou dízimo de tudo, dou esmola, jejuo, oro 3 vezes, e não sou como esse publicano, esse um publicano que está orando aí. A questão não foi o comportamento que ele teve com o publicano, mas é o comportamento que ele teve para com Deus, de achar que ele era o que ele era, e por ser o que ele era, ele não precisa fazer mais nada. Mas o publicano não se atreveu, nem sequer levantar a cabeça, mas batia no peito e dizia: Senhor, eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço, não sou digno de nada, mas tem misericórdia de mim. Me ajuda. É essa oração, irmãos, que nós devemos ter sempre. Essa oração do coração que nós devemos fazer a Deus em relação a tudo isso que nós temos aprendido. Porque tudo isso que nós aprendemos aqui é aquilo que nós somos. Esse aqui é o raio-x da nossa vida, do nosso coração. Senão Jesus não estaria dizendo. Isso aqui não são palavras de Paulo, mas são palavras de Jesus, porque Jesus diz que é do coração, é de dentro, que sai todos os males. E ele ainda cita algumas coisas. Todo homicídio, toda idolatria, toda inveja, toda prostituição, tudo sai de dentro, e é de dentro que está aí dentro. É isso que contamina o homem, e nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. A não querer pagar para ver, mas a começar a entender: se eu sou isso, eu preciso mudar. Se a palavra de Deus diz que eu sou, então eu sou. A palavra de Deus está denunciando aquilo que nós somos. Então eu preciso aprender a cuidar disso. Na cruz, todas as coisas, todos os pecados, todas as nossas falhas já foram crucificados com Cristo, mas eu preciso reconhecê-las aqui. Reconhecer aqui. E reconhecer é quando você olha para o seu irmão e vê o seu irmão em algumas falhas dessa daqui, você é capaz de chegar e falar: meu irmão, me perdoe. É você perdoar o seu irmão naquilo
que você poderia estar fazendo no lugar dele se não fosse a graça de Deus. Amém? Vamos colocar em pé, agradecer a Deus. Pastor João? Deus abençoe os irmãos. Amém?